Você já faz terapia há muito tempo, mas tem a sensação de que isso não está ajudando em nada e que você não está melhorando? Meu nome é Isabelle Palma, eu sou psicóloga e estou aqui para te mostrar que dá sim para ter uma vida mais leve. Recentemente, enquanto eu atendi uma paciente que está em tratamento para depressão, eu ouvi a seguinte frase: por que eu estou fazendo terapia se não está resolvendo nada, se não está mudando nada? E imediatamente isso me levou a uma história bíblica que tem algo muito semelhante, tem um contexto muito parecido e que pode nos ensinar muito a respeito. Esse relato bíblico está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no verso 22 em diante, e diz o seguinte: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo, andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. Esse é o único milagre que Jesus fez em duas etapas. Geralmente, quando ele ia curar alguém, ele curava em um único toque, com uma única frase, porque ele de fato tem poder para isso. Mas nesse caso aqui, a Bíblia nos diz que ele tocou no cego duas vezes. Na primeira vez, o cego diz que estava enxergando finalmente, mas ele confundiu homens como se fossem árvores andando. Me parece que ele ficou tanto tempo na cegueira que ele não conseguia nem distinguir de fato o que ele estava enxergando. Ele precisava primeiro se familiarizar com aquelas coisas. E foi por isso que Jesus resolveu tocá-lo por uma segunda vez. Nessa segunda vez, eu não tenho dúvidas de que Jesus queria moldar a forma dele interpretar aquilo que ele estava vendo. Tanto é que a Bíblia é clara quando diz que ele começou a ver claramente a partir de então. Os nossos pensamentos nada mais são do que a forma como nós interpretamos o mundo, as outras pessoas, o nosso futuro, o nosso passado e até mesmo quem nós somos. Essas interpretações vêm carregadas de premissas, de crenças que a gente carrega ao longo da vida sobre tudo. Só que tendo em vista de que nós somos pessoas diferentes, que temos histórias de vidas diferentes e que cada pessoa pode interpretar uma situação de uma forma, essas interpretações podem estar equivocadas em alguns momentos. E é aí que mora o perigo. Quando a interpretação está equivocada, nós acabamos distorcendo a realidade e vendo problemas onde não necessariamente tem. Uma pessoa com depressão, geralmente, ela interpreta as coisas à sua volta de uma forma muito pessimista, muito negativista, muito mais do que na verdade é. Isso é um sintoma da doença, mas que pode ser alterado caso nós queiramos e nos dediquemos para isso. Mas isso não é da noite para o dia. A gente precisa de tempo, a gente precisa de paciência, a gente precisa de prática. Imagine que você está pensando sobre algo durante muito tempo. A gente tem como mudar esse pensamento de uma hora para outra. A gente precisa de paciência, de persistência e muitas vezes de treino mesmo. Primeiro a gente tem que pensar numa outra forma mais eficaz, mais funcional para pensarmos, para interpretarmos algo. E depois a gente tem que praticar aquilo de forma intencional, colocando aquilo no nosso repertório de pensamentos. A terapia, ela pode te ajudar muito nesse processo de mudar a sua forma de enxergar o mundo, de pensar sobre o mundo, de interpretar as situações e as experiências que você está vivendo. A terapia, ela vem justamente trazer essa clareza, trazer esse direcionamento, para que a gente possa saber exatamente como interpretar os fatos. Mas a terapia também não consiste em um único encontro. Ela também não acontece da noite para o dia, ela não dá resultados assim de forma instantânea. Assim como o milagre que Jesus realizou aqui neste relato específico. Há certos processos de cura que demoram tempo, que não são instantâneos. É lógico que nós, como seres humanos, temos muita pressa, a gente gosta do imediatismo, e é lógico que muitas vezes o nosso jeito parece o mais correto. Mas nem sempre o nosso jeito é o certo. Tem certos processos de cura que precisam de tempo, que precisam de paciência, de persistência, de intencionalidade. A cura desse cego também não foi instantânea. Ela fez parte de um processo. E por isso que Jesus colocou ali como duas etapas. E eu não acredito que esse relato está aqui por acaso. Talvez ele esteja aqui justamente para nos mostrar que tem certas coisas que acontecem no tempo que tem que acontecer. O processo terapêutico, ele também demanda essa paciência. E a gente tem que ir vivendo cada conquista
por vez. Aquele cego, quando começou a enxergar, ainda que meio confuso, ele estava conseguindo ali desenvolver habilidades suficientes para o segundo passo, que seria interpretar tudo o que ele estava visualizando com clareza. Na terapia acontece de forma semelhante. A gente primeiro toma conhecimento do que está errado, a gente primeiro toma conhecimento do que precisa ser mudado, e é justamente essa consciência sobre o que está errado que nos ajuda a irmos para o próximo passo, que é o passo da ação, que é o passo da intervenção. Então confie no seu psicólogo, confie no processo terapêutico e com certeza vocês juntos poderão alcançar aí o objetivo tão almejado do final do tratamento, do final desse processo terapêutico e, por que não, da cura emocional. Agora, já que estamos falando também sobre Bíblia, eu não poderia deixar de tocar em um tema muito especial. Muitas vezes trazemos algum problema para Jesus e queremos que ele intervenha de forma instantânea, mas isso também não acontece. Às vezes demora um tempo e o tempo dele é sempre o melhor. Nós até sabemos disso, mas temos um pouco de dificuldade de viver isso na prática. Mas acontece que em alguns casos Jesus vai abrindo os nossos olhos de forma gradual. Até porque talvez a gente não esteja ainda pronto para vermos o todo como deve ser visto. Mas esse processo também nos ajuda a nos perguntarmos uma coisa: como Jesus gostaria que eu enxergasse? Talvez, se continuarmos insistindo na nossa própria maneira de fazer acontecer as coisas, nós vamos continuar por muito tempo enxergando as coisas com muitas distorções. Tanto a realidade quanto os nossos relacionamentos, o todo. Mas a partir do momento em que eu me disponho a enxergar como Jesus gostaria que eu enxergasse, aí sim a clareza é certa. Gostou desse conteúdo? Então não esquece de curti-lo, de compartilhar com as outras pessoas e aproveite para se inscrever no nosso canal. Até a próxima!